Todos os chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem.
aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem, homem de bem. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo.
Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Bom dia, gente amiga. Sou Miriam, trabalhadora da casa. Bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Através desse canal, a nossa reunião das manhãs de domingo é transmitida, mas também outras 2 reuniões públicas são transmitidas ao longo da semana. Às quintas-feiras, 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. 2 reuniões de fluidoterapia também são transmitidas por aqui. Às terças-feiras, 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nessas reuniões, os nomes dos enfermos podem ser colocados no chat. E às quintas-feiras, 19h30, também por esse canal, a prece da saudade é transmitida. E nessa prece, nessa reunião, o nome dos desencarnados pode ser colocado no chat para a prece. E sempre lembramos o bom uso do chat,
Ele está sempre disponível para as nossas saudações e as nossas despedidas. Mas durante a reunião pública, para o nosso enriquecimento, com os temas que são trazidos, com os estudos que os companheiros expositores nos proporcionam, o chat não deve ser utilizado. Pedimos que nada seja colocado no chat nesse momento, para que possamos colocar toda a nossa atenção, toda a nossa energia nas informações, nas reflexões, no conhecimento que nos é proporcionado. E hoje, os nossos estudos serão trazidos pelos companheiros Ana Maria Oliveira, que nos falará do Livro dos Espíritos, parte 3ª, Lei de Destruição, e o ponto de hoje é o assassínio. E Brasil, que nos falará do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. E o assunto de hoje é fazer o bem sem ostentação. Então nós vemos que temos oportunidades fantásticas com temas sempre atuais, porque o Espiritismo é sempre atual. Então vamos nos dar essa oportunidade de aprendermos mais nessa caminhada evolutiva que nós estamos tendo a oportunidade de viver nesta encarnação bendita, oportunidade bendita de aprendizado, de melhoria íntima. Então vamos ouvir os nossos irmãos, prestar atenção na reunião inteira, irmanados de mentes e corações. Que Deus abençoe a nossa manhã de estudos, abençoe o nosso domingo, abençoe a todos vocês e as suas famílias. Do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que com a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios,
Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Unindo os nossos pensamentos, vamos rogar a Deus, nosso Pai de bondade e de misericórdia, a Jesus, o nosso amigo, irmão maior, que nos envolvam nesta manhã, onde iniciaremos os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos aproveitar estas orientações trazidas pelos Espíritos para cada dia termos a certeza do caminho a seguir. Que possamos aproveitar as orientações do Mestre Jesus, nos fortalecendo a vontade, a coragem para seguirmos em frente. Rogamos ainda aos benfeitores de nossa casa, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, que nos envolvam nesse esforço contínuo de aprendizado e de aperfeiçoamento íntimo, para que possamos a cada dia sermos criaturas melhores. Que esses queridos amigos nos envolvam, nos protejam, nos fortaleçam, para que as reflexões trazidas sejam todas aproveitadas para o nosso aprendizado. É em Teu nome, Mestre, em nome dos nossos guias, mentores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, que de nossa parte rogamos a permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje vamos estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, no seu capítulo 6º, da Lei de Destruição. Hoje refletiremos sobre as questões 746 a 751, que trata do assassínio. Assassínio é ato ou efeito de assassinar,
ação de assassinar, quer dizer, de matar uma outra pessoa. Assassinato, homicídio. Vemos por essa definição que é um tema bastante triste, né? Um tema que não gostaríamos de estar falando, embora presenciamos ainda em nosso planeta muitos assassinatos, não é verdade? Lembramos que a lei de destruição, que também poderia ser chamada de lei de transformação, apresenta essencialmente uma condição inequívoca que atinge a todos os seres viventes, o aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Então, na verdade, a lei de destruição, ela é uma lei divina que trata da transformação, do aperfeiçoamento, né, de tudo aquilo que existe no planeta. Mas há duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica, como nos falaram os espíritos na questão 728. É o que acabamos de explicar, que não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. E a outra destruição, ela é abusiva e não está prevista na lei de Deus. Resulta exatamente da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, como nos dizem os espíritos na questão 735. Então, toda essa destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O homem, ele possui o livre-arbítrio e muitas vezes destrói sem necessidade, né? E por isso deverá prestar contas, né, dessa liberdade que lhe foi concedida. Por quê? Porque ele cedeu aos seus maus instintos. Fizemos então essa introdução para compreendermos a questão 746, quando Kardec pergunta se o assassínio é um crime aos olhos de Deus. E os espíritos respondem que sim, que é um grande crime, pois aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e é aí que está o mal. Então, lembrando dessa destruição abusiva, né, como nos fala a questão anterior, né, que nós vimos, a 735, quando os espíritos nos falam sobre a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, o fato de cortar a vida, né, de interromper um planejamento divino é um grande crime, todos nós sabemos. Embora todos nós saibamos, como nos diz a questão 721 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, esse criminoso é alguém que ainda não se conscientizou dessa lei, que não conhece, né? Na verdade, ele não reconhece, né, essa paternidade divina e não vê o seu próximo como irmão, ele vê como um inimigo, né? Todos nós que estudamos a doutrina, que somos cristãos, nós já temos esses valores. Sabemos que o próprio criminoso é também um filho de Deus, que por enquanto está transviado do bem e precisa do nosso apoio, do nosso amor. A Matilde, lá no livro Libertação, quando fala dos desvios de comportamento do seu filho Gregório, ela nos diz que ele é um diamante, mas que ainda está mergulhado no lodo, que ainda não consegue compreender essa lei divina inscrita em sua consciência. Mas como amar um criminoso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Elizabeth de França traz uma mensagem de número 14, que tem por título Caridade para com os criminosos.
E ela diz que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E ela continua dizendo: não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Lembrando também a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Bem, a caridade, que a gente precisa entender para com os criminosos, vai se defrontar com obstáculos, muito difíceis. Por quê? Porque ainda temos dificuldade de compreender, de viver esse amor ao próximo, de acordo com essa mensagem que Jesus nos trouxe. Essa questão de amar até os inimigos, que Jesus falou, amar os inimigos, ele não falou para amar só aqueles que nos amam. Então, a gente sabe que a sociedade considera esse delinquente, como uma pessoa inimiga de tudo e de todos. E essa dificuldade vai fazer com que todos a rejeitem, Então, é preciso que a gente compreenda, como cristão, como espíritas que somos, que a condenação ela não deve ser vista como um ponto final, como um episódio reprovável da vida daquele sentenciado. Por quê? Porque a gente sabe da lei de progresso, E a lei de progresso nenhum ser humano escapa, até mesmo esse criminoso de hoje, que com certeza será o homem de bem no amanhã, Com certeza. Por quê? Porque a lei é igual para todos. Todos nós estamos mergulhados no fluido divino. E Deus ama todos os seus filhos e dá a todos a mesma oportunidade. Não é verdade? É preciso ainda lembrar que Deus permite, a todos nós, que a gente ainda conviva com esses grandes criminosos. Para quê? Para nos servir de ensinamentos. Sabemos que a sociedade se abala, diante desses grandes crimes, mas ainda faz parte da nossa caminhada. Perante a lei divina, lembrando ainda, somos todos irmãos, Por mais que a gente não queira considerar, mas somos todos irmãos. Então, essa postura de todo espírita, de compreender que todos nós temos inclinações, temos vícios, temos ainda nossas paixões, estamos conquistando as nossas virtudes para chegarmos à perfeição. E com toda certeza, esse criminoso também chegará à perfeição dentro do seu tempo, com certeza. Na questão 747, Kardec pergunta: o assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? E a resposta: já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato. Então, é preciso compreender essa justiça de Deus. Deus não faz vingança, Para nós, a justiça é sinônimo de vingança, Na verdade, a justiça divina, ela é diferente da justiça dos homens, Então, a cada um será avaliado segundo a sua intenção. Quando esse homicídio é culposo, quando é ilegítima defesa, quando é doloso, quando é na guerra, enfim. Cada situação será avaliada segundo a intenção daquele criminoso.
Mas o que é a justiça, né? Então, nós vamos ter uma definição de justiça, sem uma conotação espírita, como sendo a particularidade do que é justo, daquilo que é correto, né? Como respeito à igualdade de todos os cidadãos, né? Então, etimologicamente, essa palavra justiça é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos, né, na sua forma legal. E com relação ao que é o direito natural. Quanto ao direito natural, ele é inerente a todo ser humano, tá? Possuindo, assim, esse caráter universal, atemporal, né, imutável. Então, esse direito natural difere do direito positivo, que depende, claro, da manifestação da vontade da sociedade ou das autoridades, tá? O direito natural não, é imutável e está inerente à lei de Deus. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como se pode definir a justiça. E os Espíritos nos dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a gente sabe, né, pelas questões que estamos estudando, que aquele que derrogou a lei matando uma pessoa, ele não respeitou o direito do seu próximo, ele derrogou a lei. E Kardec insiste numa subpergunta. E o que determina esses direitos, né? E aí os espíritos respondem duas coisas: a lei humana e a lei de Deus. A lei humana, a gente sabe, né, que ela é apropriada a cada tempo e ela vai modificar de acordo com o povo, a civilização, né? Às vezes ela é mais dura em determinadas épocas, né? E ela tem todas essas nuances, né? Ela vai variar de acordo com o progresso, não é verdade? E a lei natural, que é a lei de Deus, como nos falam a questão 614, ela é imutável, tá? Ela é perfeita, ela não tem mudança, ela é única e ela vai valer para todos os tempos e para todos os homens, né? Então, é preciso que a gente compreenda que a lei de Deus, ela é justa e misericordiosa, diferente da lei dos homens, que são passageiras e de acordo com cada tempo. Na questão 748, Kardec questiona: Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Quer dizer, não tinha outra opção, eu tive que acabar com a vida do companheiro, quer dizer, não tinha outra saída? E a resposta dos espíritos: só a necessidade pode desculpá-lo, mas se pode preservar a vida sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. Lembrando, né, que a nossa consciência ela vai nos cobrar da nossa intenção e do nosso comportamento, né? Então, a gente sabe, né, que a lei, a lei de Deus, ela é imutável e ela vai nos... na verdade, não é com o próximo que eu vou dever, é com a própria lei divina que eu vou ter esse débito, né? Então, a necessidade dessa avaliação é de uma avaliação bastante criteriosa, que não pode ter subterfúgios, né? Se há uma oportunidade de deixar de fazer, vamos deixar, porque mesmo em legítima defesa, dependendo da intenção, constitui-se num crime, porque acaba com a vida do meu semelhante. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? E a resposta dos espíritos: não, quando ele é constrangido pela força.
mas é culpado pelas crueldades que cometa, e ser-lhe-á levado em conta o sentimento de humanidade. Então, os espíritos são bastante claros com a resposta, né? Mostrando para nós, né, que com certeza aqueles que vão para a guerra, eles vão constrangidos, né, muitas vezes, e são obrigados a obedecerem ordens dos seus superiores. Então, ele dessa forma, ele não é responsável, mas ele pode se aproveitar dessa oportunidade para valer os seus instintos de crueldade, né? E essa animalidade vir à tona, né? Fazer com que ele cometa atrocidades, né? Vá além da conta. Então, desse ponto, quando ele ultrapassa esses limites, ele com certeza é responsável pelos crimes que comete. Então, essa lei divina, ela com certeza vai levar sempre em conta a intenção de cada companheiro. O que é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Lembrando que o parricídio é o crime cometido contra mãe, pai, irmãos, né? Contra alguma parentela, né? E o infanticídio é o crime cometido contra crianças, incluindo o aborto aí, né? E aí os espíritos dizem que ambos os crimes são condenáveis, né? Por quê? Porque todo crime é um crime. Então não importa, né, que se é contra a mãe, o pai, o filho, enfim, é crime. Então, com certeza, responderá dentro da lei divina e da lei dos homens. E na última questão, Kardec pergunta por que motivo entre alguns povos já adiantados, do ponto de vista intelectual, o infanticídio faz parte dos costumes e está consagrado pela legislação. Então ele vem aqui perguntando, né, porque em muitos países a legalização do aborto existe, né? A gente sabe que é permitido. No Brasil tem um movimento para a legalização do aborto, né? Mas, graças a Deus, ainda não passou, né? Só é permitido no caso de estupro, né? Mas quando houver, assim, um perigo para a mãe, coisa parecida, né? Mas não é consagrado dentro da legislação. Então, é isso que Kardec perguntou, né? Tem povos adiantados do ponto de vista intelectual, né? E faz parte da legislação como alguma coisa legal, né? E aí os espíritos dizem que esse desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem, quer dizer, houve um avanço intelectual, mas não moral. O espírito superior inteligência, né? Ele pode ser mau. Isso acontece com aquele que viveu muito sem se melhorar, e ele sabe, quer dizer, a parte moral ainda permanece obtusa, né? E ele faz ainda valer-se da sua parte intelectual, né? Não fazendo esforços para fazer o bem. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do amor ao próximo como a si mesmo, no item 8, a lei de amor, o espírito Lázaro fala dessa estrada do homem, né? Dessa caminhada do homem, desses embriões dos sentimentos. E ele nos diz que em sua origem o homem só tinha instintos. Mais avançado e corrompido, ele vai ter sensações, mas instruído e depurado, ele tem sentimentos. E ele vai atingir a meta. Por quê? Porque ele diz que esse sentimento é o ponto mais delicado, né, que existe, que é o amor. E ele diz ainda, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, a meta é esse amor
que o Senhor Jesus nos ensinou. Licurgo foi um legislador grego que viveu em torno do ano 4 a.C. E conta-se, né, que ele foi convidado a proferir uma palestra sobre educação. E ele pediu 6 meses para se preparar. Todos estranharam, né, porque ele era uma pessoa que falava muito bem, e por que tanto tempo, né? Enfim. Até que no dia da palestra ele chegou com 2 gaiolas, né, os criados trazendo 2 gaiolas. Uma gaiola com 2 lebres e outra gaiola com 2 cães. E é um sinal, porque ele fez para os criados, né? Para um dos criados, ele soltou a lebre. E o outro soltou um cão. A lebre saiu correndo, né? E o cão foi atrás, estraçalhou a lebre. Foi uma cena assim dantesca, chocante, né? Todos ficaram, coisa horrível e tal. E aí, ele não falou nada. Fez um outro sinal. O outro criado soltou a outra lebre e o outro cão. E aí todos já estavam, né, pensando o que poderia acontecer, né? Mas qual não foi a surpresa em que a lebre correu por um cantinho e o cão começou a lamber a lebre, a fazer festa, a brincar, e começaram a se darem bem, né? E aí Licurgo agora falou, né? Senhores, acabais de assistir uma demonstração do que é a educação. Ambas as lebres, né, são filhas da mesma matriz, né? Foram educadas, alimentadas lá, né, com os bichinhos, não tem diferença, os cães também. Então aí ele trouxe a excelência do processo educativo no comportamento, trazendo isso para o homem, né? Mostrando que a educação transforma o mundo, transforma os vícios em virtudes, né? E ele terminou a palestra dizendo: eduquemos os nossos filhos, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos a ele a despojar-se de todas as imperfeições. E concluindo as nossas reflexões, vamos lembrar de Kardec, quando ele perguntou aos espíritos, na questão 917, como se destrói o egoísmo, né? Qual o meio mais eficaz para destruir o egoísmo? E os espíritos trazem exatamente essa educação, né? E Kardec, sabiamente, traz uma nota, né? Lembrando para nós que a educação, se ela for bem compreendida, ela é a chave do progresso moral, quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar a inteligência, poder-se-á corrigi-los como se orienta o crescimento de plantas novas. Então, a necessidade de educar os homens para depois não puni-los, para que eles possam respeitar o seu próximo, né? Então, esses criminosos, esses que derrogam a lei, precisam, antes de tudo, serem educados em seu caráter, serem educados para que possam, através dessa educação, né, vencerem os seus vícios, se despojarem das suas imperfeições. Jesus continua nos convidando, dizendo que ele é o grande médico das almas e com certeza traz o remédio que deve curar-nos. E lembra para nós que os fracos, os sofredores, os enfermos são seus filhos prediletos e ele vem salvá-los. Que possamos sempre ao encontro desse coração amoroso de Jesus, buscando o remédio necessário para vencermos as nossas más tendências. Que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça e nos envolva com seu imenso amor.
Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos os nossos irmãos, frequentadores, trabalhadores, ouvintes do YouTube do Centro Espírita Miguel. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nas reuniões públicas domingo, sexta e às sextas-feiras. Agradeço muito a Deus a oportunidade de poder trabalhar na corrente fraterna de quarta-feira e trabalho também na prece para os desencarnados na quinta-feira. O nosso evangelho ele foi aberto no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E qual o objetivo deste capítulo? É a prática da caridade. Bem compreendida, ela nos auxilia a evoluir espiritualmente. Nós vamos aprendendo a amar ao próximo e vamos deixar penetrar nos nossos corações, ainda endurecidos, uma porção da essência do amor que Jesus veio nos ensinar. Então nós estaremos tentando vivenciar os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a oportunidade do conhecimento, ou estamos estudando, ou até procurando praticar os ensinamentos. Isso vai depender do objetivo e das condições de cada um. O nosso estudo, ele começa nos itens 1, 2 e 3, nós vamos iniciar o capítulo. E o tema que nos coube fazer hoje é fazer o bem sem ostentação. Nós vamos procurar fazer o estudo em 3 partes. A primeira passagem de Mateus, que nos vai falar de humildade. A segunda passagem também de Mateus, que vai nos trazer a importância da fé desenvolvida em nossos corações. E nós teremos o item 3, as elucidações do Evangelho em uma explanação de como fazer o bem sem ostentação. Vamos à primeira passagem do Evangelho, que é o item 1, a passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tende cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Essa primeira passagem de Mateus, ela nos traz a importância de trabalharmos em nós a humildade e o desinteresse, que é o segredo da prática das boas obras. O nosso estado de evolução espiritual hoje nos permite a ter impulsos generosos. Nem sempre a nossa consciência, dadas as condições em que nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, consegue determinar aos impulsos que nos levam à prática dos nossos atos. O nosso exemplo maior de humildade é Jesus, e precisamos ser tocados pelo amor que ele veio nos ensinar. Só assim nós vamos conseguir praticar boas obras com cunho de abnegação, desinteresse, sinceridade, sigilo, devotamento e do amor ao próximo. Somente o exercício da humildade ela vai nos capacitar para a prática da caridade material e da caridade moral. E quando estamos tocados por esse sentimento de delicadeza, colocamos a nossa inteligência a serviço do próximo e principalmente de nós mesmos,
a caminho da nossa felicidade e da nossa evolução espiritual. Ora, colocar a nossa inteligência a serviço do próximo é entender que nem sempre nós temos recursos materiais para comprar coisas materiais, mas nós podemos auxiliar emprestando um ouvido na preparação de alimentos, recolhendo alimentos, preparando os alimentos, participando da distribuição, entregando, levando não só o conforto da comida, mas da palavra amiga aos nossos semelhantes. E quem compreende o significado de ser humilde durante a caminhada, combate o orgulho e a vaidade. Portanto, não tem a menor necessidade de mostrar à sociedade o quanto é generoso, que se preocupa para o próximo. Pratica os ensinamentos de Jesus e agradece a Deus, principalmente por possuir os recursos necessários para auxiliar os seus irmãos, ou a intenção e a disponibilidade do seu tempo de trabalhar em benefício do próximo. Vamos à segunda passagem do Evangelho, que é o item 2, a passagem de Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4. A multidão acompanhava Jesus. Aproximou-se dele um leproso, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, estás curado. Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar aos seus sacerdotes. Oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Essa segunda passagem de Jesus nos faz uma reflexão sobre a fé. Jesus recompensou a fé que verificava existir naquele pobre homem, cujo espírito, por maneira tão dolorosa, expiava a culpa das vidas anteriores. Sua cura, que foi espontânea, se operou por ato da vontade poderosa de Jesus, atuando sobre os fluidos apropriados a produzi-la e efetuando uma concentração magnética dele sobre o doente. Ora, sabemos que Jesus era um espírito muito elevado. Ele tinha uma ação magnética muito forte e ele sabia como manipular os fluidos que existem no planeta de provas e expiações, aliado a essa ação magnética que atuava diretamente no espírito daquele a quem, através da sua bondade, ele queria beneficiar, propiciando a cura. Sabemos que não existia milagres naquela época. Todas as curas proporcionadas foi através desse magnetismo de Jesus. E Jesus pediu para que o leproso se mostrasse aos príncipes dos sacerdotes e levasse o seu testemunho de sua cura. Mas por que ele pediu isso? Os leprosos eles eram excluídos do convívio social. Para que aquele a quem ele curasse pudesse voltar a esse convívio, ele precisava se mostrar aos príncipes dos sacerdotes para levar o testemunho dessa sua cura e da oferenda prescrita por Moisés. Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio dar seguimento às leis de Deus. Essa lei prescrita por Moisés, ela faz parte do Código Civil de Moisés e não das leis de Deus, mas que Jesus precisava respeitar os preceitos de Moisés. E para que respeitasse essa oferenda, para que eles compreendessem o significado, que tudo na legislação mosaica ela era emblemática.
Então, assim como se sacrificava as primícias do rebanho, imitando-se a consagração dos primogênitos para a família, assim como se degolava a vítima propiciatória para redimir a falta dos povos, assim também os leprosos eles eram obrigados a levar a oferenda ao Senhor, a título de penhor de purificação obtida e da gratidão pelo benefício recebido. Ora, cada um oferecia o que estava ao seu alcance, e aquele que mais oferecia era então, como ainda é hoje, aos olhos dos homens considerado mais limpo. E, meu irmão, quanto à questão da fé, a fé ela vai nos colocar em condições de enfrentar as vicissitudes da vida, seguindo os ensinamentos, se seguirmos os ensinamentos de Jesus. E hoje, Jesus continua operando a cura da lepra dos nossos corações. Vamos ao item 3 do nosso estudo, que são as elucidações do Evangelho do tema fazer o bem sem ostentação. O que diz o Evangelho? Fazer o bem sem ostentação é um mérito. Ocultar a mão que dá é um mérito ainda maior. Demonstra uma superioridade moral. Para entender essa afirmação, precisamos ter a consciência da vida espiritual. Somos espíritos imortais. Estamos vivendo um presente, espiando um passado e trabalhando o nosso futuro. O processo reencarnatório, ele nos leva a compreender essas questões. Se hoje nós estamos em condições de sermos benfeitores, em vidas passadas poderíamos estar na condição de ser beneficiados, passando por situações iguais ou pior que aqueles irmãos que estamos estendendo a mão hoje. E precisamos conduzir muito bem hoje as questões que envolvem no presente a nossa vida material. Trabalharmos principalmente a humildade, auxiliar o nosso próximo sem interesse, compreendendo que aquele que está na minha frente passando por algum tipo de privação é meu irmão. Cometemos várias faltas em vidas passadas. Todos nós todos nós cometemos isso. Tanto que a nossa condição de evolução espiritual hoje só nos permite habitar o planeta Terra. E estamos encarnados hoje por misericórdia divina. Deus perdoou as nossas faltas e nos proporcionou uma nova oportunidade para corrigirmos os nossos erros do passado e para nos melhorarmos. Então, aqueles a quem auxiliamos, ele pode ter sido um espírito amigo na encarnação passada, assim como pode ter sido um irmão no qual estamos em débito. A nossa superioridade moral está no entendimento desse processo reencarnatório e do amor de Jesus. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse se estivéssemos na situação dele. É no momento da caridade nos colocarmos no lugar do outro para entender, tentar entender o que o outro está passando. E cabe aqui uma observação importante. Nós não devemos fazer qualquer tipo de julgamento, pois nós não temos o menor conhecimento do processo reencarnatório do nosso irmão. Este julgamento cabe somente a Deus. Para trabalhar a vida futura, no que diz respeito
a nossa caridade material, o Evangelho ilustra 3 observações que precisam ser muito bem analisadas pelos espíritos encarnados hoje. A primeira observação é a doação em público. É aqueles que dão com a esperança que todos saibam da sua doação. Esperam a oportunidade para se promoverem, querem mostrar à sociedade o quanto são caridosos e generosos. E doam muitas das vezes aquilo que não lhes faz falta. E fica um questionamento: se não tivesse sendo observado, será que fariam a doação? E o Evangelho ele nos alerta que os que fazem o bem ostentando, eles já receberam a sua recompensa na terra. Todos viram o que ele está fazendo. Consequentemente, Deus não lhe deve o reconhecimento desta ação. Cabe a esse irmão somente receber a punição do seu próprio orgulho. A segunda observação é em relação à falsa modéstia, porque existe a modéstia real. É aquela que a ausência da vaidade em relação às próprias realizações. É aquele irmão que se sente jubiloso por estar auxiliando ao próximo e servindo a Jesus. Mas também tem a falsa modéstia, onde a vaidade ela vai estar sempre presente. O benefício ele é realizado, mas de alguma forma vão deixar transparecer a terceiros ou alguma mídia para que de alguma forma se divulguem os seus atos. E ele busca a satisfação na doação no seu ego. E se a modéstia realizada através dos benfeitores orgulhosos, ela é depreciada pelos homens, o que seria aos olhos de Deus? E nós temos a terceira observação também, que é muito importante. É aquela que a doação, ela obriga, ela impõe o testemunho do beneficiado, do reconhecimento. Ela faz pesar o seu benefício àquele quem o recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunho desse reconhecimento. Essa é uma situação que não deveria, mas é comum de acontecer, seja em família, onde moramos, no trabalho. O outro está passando por dificuldade, de alguma maneira foi beneficiado por aquele que está em condições de auxiliar. A forma e a maneira de conduzir a situação faz com que o outro se sinta na obrigação de exaltar sempre o benfeitor, de sempre estar agradecido, agradecido pelo benefício recebido, principalmente na presença de todos. E podemos observar que nessas situações o beneficiado ele nunca fica à vontade na presença do benfeitor, que nos informam quais as consequências desse tipo de doação que nos traz o Evangelho, que para esse nem mesmo a recompensa terrena vai existir, não terá mérito nenhum no seu reconhecimento. Esse será o primeiro castigo, o do vosso orgulho. As lágrimas que ele está secando não são porque ele entendeu os caminhos de Jesus, mas são por pura vaidade. E como nós devemos nos preparar para auxiliar os nossos semelhantes? Nós precisamos ser benevolentes. A beneficência nos faz olhar as criaturas como olhamos a nós mesmos, que tem a ocupação de tornar felizes os outros. Temos essa preocupação.
devemos compreender as obrigações que temos com os nossos irmãos. É o auxílio ao próximo. E na benevolência que devemos procurar a paz nos nossos corações e certamente nas nossas almas. Ela é o remédio para as aflições da nossa vida. Ora, a beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Ela é a caridade material, é que leva ao alimento àquele que tem fome. Ela também é uma caridade moral, que se solidariza com a situação do outro, que leva um conforto nas palavras de esperança, de encorajamento, de conduzir a situação no momento, que seca a lágrima, que estende uma mão. É fazer com que o beneficiado aceite o benefício sem que seu amor próprio se ressinta. E a gente vai salvaguardar a dignidade de um homem. Aceitar um serviço é bem diferente de receber uma esmola. Mas fica aqui um alerta: converter a esmola, o serviço, pela maneira de prestá-lo, pode ser uma humilhação a quem recebe. E em humilhar o outro, há sempre orgulho e maldade. Então temos que estar muito atento a como oferecer esse serviço ao nosso irmão. Porque a verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada, é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências. Ora, se vamos num orfanato, se vamos num asilo, nós não vamos com a nossa melhor roupa, nós não vamos colocar aquele tênis de marca. Nós vamos nos colocar em condições, talvez, de igualdade com aquele irmão em que nós vamos beneficiar, nós vamos levar o conforto material, o conforto moral. Porque nós precisamos não melindrar o outro. É saber colocar as palavras brandas e afáveis que vai colocar o beneficiado confortável na presença do benfeitor. E para finalizar o nosso estudo da noite de hoje, vamos terminar com um parágrafo do Evangelho, que diz o seguinte: a verdadeira generosidade adquire toda a sensibilidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha os meios de figurar como o beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. E eis aqui o que significa essas palavras do Evangelho. Não saiba a mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Obrigado a todos por me ouvirem, que vocês possam ter um bom domingo, um bom final de semana e que Jesus possa nos acompanhar até os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Envolvidos nestas vibrações de amor e de luz, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa de Miguel, aos nossos mentores espirituais e a todos os trabalhadores, missionários de Jesus. Agradecer por mais uma manhã de estudo, onde o tema refletido é a humildade, é o auxílio aos nossos irmãos e, consequentemente, auxílio a nós mesmos. Que esse
essa oração ela possa ser estendida a todos os nossos irmãos que estão nos cárceres, que estão em leitos de hospitais, que estão com fome, com sede, com frio, que não têm um lar que os possa confortar. Que esse sentimento de benevolência possa tocar os nossos corações, para que nós possamos ser mais benevolentes, mais pacientes, mais tolerantes, que nós possamos praticar a indulgência e entender que o caminho, o processo que nos leva à elevação moral está contida no Evangelho de Jesus. Que esse amor possa penetrar nos nossos corações. Que nós possamos entender que a cada momento de vicissitude que o nosso irmão está passando, ou que nós estamos passando, é uma provação a ser cumprida. E que os espíritos trabalhadores da seara de Jesus nos auxiliem a superar cada momento de dificuldade, porque tudo passa e certamente a fase de dificuldade que cada um que está nos ouvindo vai passar também. Que o teu amor, a tua luz, a tua paz e a tua misericórdia, ela possa tocar os nossos corações. E nesse momento, pedimos que tu leve até Deus Pai Criador o nosso pedido de permissão para que seja encerrada a manhã de estudos do Centro Espírita Miguel. Que assim seja, graças a Deus. as portas da paz e sonha e cura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança
evangelização. Vamos que é certo, paz, amor e união. Fique aqui. Vamos lá aprender o Evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Mundo Bita! Sinto muito, mas eu sinto que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá, preguiça, nem dei bola pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até no embaraço, nas palavras fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto
Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. O quê? Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Então tô doido. Calma! A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Ei, calma! A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. A alma sou eu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Bom dia, gente. Vamos todos agora fechar nossos olhos, agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de aprender, entender o Mestre Jesus, aproveitar todos os ensinamentos da melhor forma positiva. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos todos. Vocês sabem o que quer dizer ser médium? Já escutaram falar em mediunidade? E o que é ter mediunidade? Esse é o tema da aula de hoje. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Está no Consolador, pergunta 387. E na questão 49 de O Livro dos Médiuns, nos diz assim: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes.
Então, médium seria aquele que serve de elo com o mundo espiritual e serviria como um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Diz o codificador no item 7, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Mediunidade Gratuita, com muita clareza que, inclusive, define o objetivo da mediunidade. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. A mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10. Portanto, crianças, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio entre os espíritos. É característico a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e outros tipos de mediunidade. Conforme alerta-nos Allan Kardec, todas as faculdades precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo. Sabem qual é o objetivo? É o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Eu vou contar uma história para vocês que se chama A Curiosidade de Mariana. Mariana era uma menina pequena, mas conhecia bem a rotina do grupo espírita onde sua família trabalhava. Ela frequentava a evangelização aos sábados à tarde e nas quartas-feiras, de vez em quando, ela acompanhava seus pais ao trabalho do grupo. Ela já conhecia palestra pública, passe, assistência às famílias assistidas, atendimento fraterno, quando a palestra pública terminou, sua mãe foi trabalhar no passe e ela teve que esperar. Ela sempre pegava um livro emprestado na biblioteca. Ela sabia muitas coisas. Sabia até o que era uma obra psicografada. Apenas uma coisa Mariana não conhecia no centro. E ela estava cheia de curiosidade. Era aquele tal de grupo mediúnico ou reunião mediúnica. Quando terminava a palestra, vários adultos iam para uma sala. Como a porta não ficava aberta, ela não tinha a menor ideia do que eles faziam. Mas naquela noite, ela resolveu espiar. E logo ouviu bem baixinho uma voz que dizia: "Ei, o que você está fazendo aí, mocinha?" Era o Hélio, o rapaz da biblioteca. Mas que susto a menina levou. E os dois riram baixinho para não atrapalhar ninguém. Mariana explicou sua curiosidade. Queria saber o que era esse grupo mediúnico. Hélio disse que também tinha essa curiosidade. Ele sabia o que era mediunidade e médium,
mas não sabia muito bem o que eles faziam nessas reuniões. E alguém sabe o que é médium? Porque médium é uma pessoa que tem um sexto sentido, isto é, ela consegue a comunicação entre o mundo dos desencarnados com os encarnados. Pode se comunicar através da escrita, que é um médium escrevente ou psicográfico. Pode se comunicar também através da fala, que é um médium psicofônico. Através da vidência, que são os médiuns que enxergam através dos olhos espirituais. E os médiuns que escutam, que são os audientes. Os intuitivos, que são intuídos pelos espíritos. Nossa, tem muito mais tipos de mediunidades e de médiuns. Mas vamos voltar à nossa história? É porque a Mariana e o rapaz da biblioteca esperaram a reunião terminar e foram tirar suas dúvidas com seu Diomar, que era o dirigente do grupo mediúnico. E com a maior paciência ele explicou. Bem, gente, primeiro, fizemos uma pequena leitura para reflexão, depois uma prece e logo a seguir, com a ajuda dos médiuns, os espíritos se comunicam com a gente, por escrito ou pela voz, e nós recebemos mensagem deles. Mas também há os espíritos que estão confusos, que ainda não se acostumaram com a volta à vida espiritual. Então nós conversamos com eles, tentando ajudá-los. E encerramos a reunião com uma prece. É isso que nós fazemos uma reunião mediúnica. E ele ficou muito feliz de explicar tudo isso. Olha, quando vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade, podem falar comigo, com seus pais ou com seus evangelizadores. Tenha certeza que eles terão um maior prazer em responder. Então, Hélio e Mariana acharam muito legal o trabalho das reuniões mediúnicas, encarnados e desencarnados ajudando uns aos outros. E aprenderam que, em vez de ficarem imaginando 1000 coisas, poderiam ter perguntado, muito antes, não é mesmo? E aí, gostaram da história? Oi, pessoal! Hoje nós falamos sobre os diversos tipos de mediunidade, o que é ser médium, qual a finalidade da mediunidade. E agora nós vamos à nossa atividade, que vai ser de perguntas e respostas. E as respostas nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, capítulo 4, o nome é Dois Médiuns, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual os espíritos atuam sobre a mão do médium para escrever? Vamos à resposta? Mediunidade de psicografia ou escrevente? Segunda pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o espírito atua sobre as cordas vocais do médium para falar? Resposta. Quem respondeu mediunidade de psicofonia ou falante acertou. Terceira pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o médium vê os espíritos?
Resposta: mediunidade de evidência. Quem acertou essa? Quarta pergunta: qual o nome da mediunidade no qual o médium ouve vozes dos espíritos? Vamos à resposta? Mediunidade de audiência. Vamos para a quinta e última pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o médium escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente, não sabendo muitas vezes que a ideia provém dos espíritos? Acertou quem respondeu mediunidade intuitiva. No livro Consolador, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na questão 386 tem a seguinte pergunta: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? A resposta é a seguinte: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecer por esse momento de aprendizagem, que todos aqui possam levar cada ponto positivo desse estudo para a sua vida e melhorar cada vez mais, que a gente sempre esteja evoluindo, sempre, e sendo cada vez mais uma pessoa melhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar.
caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina